Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao Portal TAF. Nós gravamos antes dessa parte, a primeira parte da acentuação gráfica, explicamos o que é o acento gráfico, para que ele serve, falamos um pouquinho de alguns exemplos e agora nós vamos ver algumas regras gerais em relação ao uso do acento gráfico, ao uso da acentuação gráfica. Acompanhe conosco, vamos à tela. Muito bem, meus amigos, estamos aqui, aulinha de acentuação gráfica. Vamos trabalhar aí alguns exemplos para ficar mais fácil da gente se organizar em relação a essas regras gerais. Bom, igual eu comentei no nosso primeiro vídeo, né, sobre acentuação, que a gente falou sobre o que é o acento, para que serve acento, agora vamos trabalhar essas regras específicas, primeiro as gerais, depois as específicas, para a gente utilizar aí o acento gráfico. O exemplo que eu dei lá, né? Falei da palavra numero, né? Numero, né? Eu numero a lista. A palavra numero é uma paroxítona. Então o ME é a sílaba tônica, né? Só para relembrar, aqui numero é uma palavra de 3 sílabas, ela é trissílaba. Então, quando a palavra tem 2 ou mais sílabas, uma delas vai ser tônica e as outras vão ser átonas, né? Então, no caso de numero, né, esse verbo, numero, ME é a sílaba tônica. Né? Para eu transferir essa sílaba tônica, eu uso o acento. Né? Eu quero transferir para o RO. Né? Essa palavra vai virar numeró. Essa palavra não existe, mas é só um exemplo aqui para ser trabalhado. Então, quando eu utilizo aqui o numeró, eu faço aqui uma oxítona, né, que a sílaba passa para a última, terminada em O, numeró. Né? Ou seja, eu transferi a sílaba tônica do ME para o RO. Né? Só que essa palavra não existe. Aqui no caso de numero, eu tenho ME como sílaba tônica e eu vou mudar aqui para número, para transformar isso em número. Então, eu tiro a sílaba tônica que estava aqui e passo para cá. Número, essa palavra existe, né? Número, e ela passa a ser agora uma proparoxítona, né? Igual a regra está aqui em cima, todas são acentuadas. Muito bem, então, meus amigos, eu tenho a partir daqui regras gerais de colocação do acento gráfico, né? Por exemplo, a primeira regra aqui, a mais tranquila de todas, proparoxítonas, que é o caso de máquina, né? Proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Então aqui o na, eu tenho a última sílaba, que, penúltima sílaba, e ma, antepenúltima sílaba. Como essa aqui é a mais forte, ela é a sílaba tônica. Então eu chamo de proparoxítona, porque a antepenúltima é a tônica. Máquina, por exemplo, é uma palavra proparoxítona, e no caso, todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Câmera, por exemplo, a proparoxítona. Né? A própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona, né? Porque é a antepenúltima aqui que está sendo acentuada. Então, olhou para a palavra, né? Último, percebeu que ela é uma proparoxítona, ela é naturalmente acentuada. Né? Uma palavra que muita gente confunde é o álcool. Álcool, os dois Os aqui são divididos em sílabas, né? Então a palavra álcool, deixa eu tirar o traço aqui para ficar mais fácil, ela é acentuada, ó, álcool. E ela é a antepenúltima sílaba. Então ela é uma proparoxítona, né? Álcool. Então todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos às paroxítonas? Um exemplo que eu dei também no primeiro vídeo, flexível. Aqui eu tenho uma palavra terminada em L, e essa palavra, né, embora ela não exista, mas se existisse, ela seria uma palavra oxítona, porque a última sílaba que é a sílaba tônica. Só que eu quero transferir, né, porque eu não quero falar flexível, quero falar flexível. Então eu tiro a sílaba tônica daqui e vou passar para cá, o XI. Para isso eu preciso do acento, flexível. Aí vem uma regra, toda paroxítona terminada em L tem acento. Olha só que legal, olha que interessante.
Polém. O que é polém? Não sei. Eu sei o que é pólen. Então, oxítono terminado em N não tem acento. Paroxítono terminado em N tem. Viu que interessante? Viu como é fácil? É a mesma coisa de eu escrever palavras sem acento com acento, né? Por exemplo, revólver e revolver. Revolver é uma oxítona terminada em R. Revolver. Revólver é uma paroxítona terminada em R. Por isso que tem regra. Paroxítonas terminadas em R tem acento. Então o que eu fiz? A sílaba tônica estava aqui. Ver. Eu passei ela para cá. Revolver. E quando eu uso acento, nasce essa regra. Paroxítonas terminadas em R tem acento. A questão, por exemplo, do bíceps. Bíceps. Paroxítona terminada em PS. A questão, por exemplo, do tórax. A paroxítona terminada em X. A questão, por exemplo, juri. Juri, uma oxítona terminada em I. Nem sei se a palavra existe. O que existe é o júri. Então eu tiro a sílaba tônica que estava aqui, passo para cá. Júri. Aí nasce a regra. Paroxítona, que é a penúltima, né? Paroxítona terminada em I. O mesmo acontece ao usar aqui o plural, né? Júris, que é terminada em is. A questão, por exemplo, do vírus. Paroxítona, né? Penúltima sílaba tônica, terminada em us. Vírus. Os íons, né? Também paroxítona, terminada aí em ons. Íons. O álbum, né? Ah, vou fazer um álbum. O que é álbum? Não sei. Né? Álbum é uma oxítona. Então tiro aqui a sílaba tônica do bum e passo para o al. Aí eu uso o acento, né? Álbum. Paroxítona terminada em ou no plural, né? Paroxítona terminada em uns. Álbuns. A questão do órfã, né? Órfã. Ah, mas tem tio, não existe palavra de dois acentos. Tio não é acento. Tá? Órfã. Paroxítona terminada em A. O tio é uma notação léxica. Acento é só o agudo e o circunflexo. Tio é notação léxica. Então, órfã não é palavra de dois acentos. Aqui eu tenho uma paroxítona terminada em que é o caso também de órgão, que pode ser uma paroxítona, pode ser não, é, né? A paroxítona terminada em ão. Ou aquelas terminadas em ditongo oral, né? Ah, eu vou assistir uma série. E aqui eu tenho série, a paroxítona terminada em ditongo, podendo ter S ou não, né? Que é o caso do várias. Se eu escrevo sem acento, varias. Varias, né? Que é paroxítona também, mas não tem regra terminada em as. Então eu tiro do varias e passo para várias. Transferência de sílaba tônica, eu uso acento. E aí nasce uma outra regra. Paroxítona terminada em ditongo, seguido ou não de S. O S aqui no questão plural não interfere na regra de acento. Eu tenho aí a regra das oxítonas. Né? Um exemplo que eu utilizei foi o Paraná. Né? O Paraná, por exemplo, no estado brasileiro, ele tem um acento aqui. Se não tivesse, seria Parana. Parana, não sei se existe essa palavra em português, acho que não. Parana, se eu escrevo sem acento, fica assim. Então a sílaba tônica está aqui. Essa palavra escrita naturalmente é paroxítona, Parana. Aí eu vou transferir. Não quero falar Parana, quero falar Paraná. Para transferir sílaba tônica, eu uso o acento. Perceba que é muito simples essa colocação de identificação da palavra escrita com acento e sem acento. Aqui eu tenho Paraná, aqui eu tenho Parana. Então é preciso que a gente estabeleça esses critérios aí para a gente ler as palavras corretamente, né? Paraná. Igual o exemplo que eu dei também do CAF. O que é CAF? Não sei. Eu sei o que é café. CAF, essa palavra escrita normalmente seria paroxítona. Mas eu preciso dela oxítona. Então nasce regra. Se a oxítona termina em E, acento. Cipó, também, terminada em O,
armazém, terminado em, oxítono, né? Alguém está fazendo aniversário, eu vou mandar um parabéns. O que é parabéns? Não sei. Eu sei o que é parabéns, que é uma oxítona terminada em ens. Então, as dicas, né, que a gente sempre dá é escrever a palavra com acento, sem acento, né? Primeiro, principalmente para quem tem muita dúvida no uso do acento, para saber exatamente o porquê de se escrever ela dessa forma, né? Aqui na nossa imagem a gente tem aqui dicas do TAF português. Olha só, português. A gente tem um acento circunflexo por ser fechado, né? Então aqui a gente tem, se fosse aqui, era para paroxítona, aqui paroxítona, mas é a última. Português, já que é a última, ela é uma palavra oxítona, sendo oxítona terminada em E, seguido aí de S, né? Português. Por isso que tem acento essa palavra. Então, se eu escrevo, por exemplo, esta mesma palavra, português, com acento e sem acento, não sei se vai caber aqui, português e português, dá para perceber claramente a diferença. Português, né? Português. O que é português? Não sei. Eu sei o que é português. Então eu tenho a regra aí da oxítona terminada em E. Essas regras, claro, quanto mais você lê, mais você aprende, né? Se for para concurso, vale a pena decorar um pouquinho. Mas para a vida, decorar, infelizmente, a gente esquece, né? Válido mesmo é o estudo, muita leitura e, claro, a dedicação que você vai ter. Para fechar nosso vídeo aí, a questão dos monossílabos tônicos, né? Monossílabo tônico é aquele que é falado com mais força. E monossílabo átomo é aquele que é falado com menos força, né? Então, por exemplo, eu utilizo a frase irei vê-la. Irei vê-la. Aqui eu tenho V, que é um monossílabo tônico, que tem um acento, né? Monossílabo tônico terminado em E. E o lá, aqui no caso, ele é um pronome, né? Vê-la, um pronome. Vamos completar esta frase. Irei vê-la lá longe. Né? Bem formal. Irei vê-la lá longe. Olha só a comparação desse lá com esse lá. Esse lá aqui é de verbo, né? De lugar. Lá. E aqui é vê-la. Na fala, talvez a gente não identifique tanta diferença. Mas dá para estabelecer uma diferença bem clara entre o lá, pronome, que não tem acento, monossílabo átono, e o lá de advérbio, monossílabo tônico. Né? Então, monossílabo tônico terminado em A tem acento. Igual o caso do V, né? Monossílabo tônico com e também monossílabo tônico com terminado em O, igual pó, né? Pó de café. Pó de café. Aqui o de não é de, né? Não é de, é de, simples. Pó de café. Simples, monossílabo átono. Aqui pó é forte, monossílabo tônico terminado em O. Tá? Não existem monossílabos tônicos terminados em I nem em U. Tá? E quando usar agudo e circunflexo? Vai depender da fonética. Né? Fonética aberta usa o agudo, fonética fechada usa o circunflexo. Ok, valeu, muito obrigado. Essa palavra não tem acento, que é paroxítona terminada em O, então não tem acento, não precisa, não tem regra. Muito obrigado por ter curtido e depois a gente tem aí as regras específicas que vai para o próximo vídeo. Valeu! Muito bem, meus amigos, estudamos aí um pouquinho mais sobre acentuação gráfica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mande suas perguntas, seus comentários e vamos estudar, porque é o que temos para fazer. Um abraço grandioso, inscreva-se no canal, esteja junto com a gente, ative as notificações, compartilhe com os amigos e vamos juntos construir novos conhecimentos. Valeu, fico por aqui, até mais.